Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estamos iniciando a semana e, como sempre, precisamos de ânimo para enfrentar esta semana com todos os desafios que ela vai trazer. E para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês algo interessante, que é a armadura de Deus encontrada lá em Efésios capítulo 6, dos versos de 10 ao 18. Olha só o que diz nesse texto. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante que, ao observarmos essa passagem, rapidamente nós percebemos aqui uma divisão nela, né? A primeira parte, ali até os versos de número 13, nós vemos Paulo pensando ali sobre o caráter do crente, as características do crente, ou mais especificamente, a moral do crente, né? Quando ele vai falar sobre como nós devemos estar, como nós devemos ser. Nós precisamos observar a forma como ele trata, né? O apóstolo ele vai animar o crente a ser corajoso e firme em face dos inimigos espirituais, porque ele sabe que são de fato avassaladores, né? E, em outras palavras, Paulo está se referindo nestes versículos sobre a moral cristã. Nós precisamos estar preparados, fortalecidos no Senhor para caminharmos. Depois disso, se nós pegarmos ali o verso 14 em diante, até o verso de número 17 mais especificamente, nós vemos a descrição de uma armadura, né? E quando nós estamos ali examinando esses itens aí da armadura, dos versos 14 ao 17, nós observamos aí que as diferentes partes dessa armadura do crente podem ser agrupadas em duas relações principais. Então, assim, a primeira ou as primeiras peças do equipamento, ela se constitui numa armadura defensiva. E o último item da lista, que é a espada do Espírito, se trata de algo de ofensivo, ou seja, para ataque, né? Então, assim, a propósito, é interessante a gente notar que a armadura não provê aí de proteção para as costas. É engraçado isso, né? Porque me parece que Deus ele espera que nós, os seus filhos, os seus servos, não fujamos das lutas, não fujamos nos dias maus, mas que nós avancemos, colocando a nossa confiança nele, colocando a nossa esperança nele, guardando o nosso coração nele. Esta talvez seja a ideia que nós temos aqui nessa parte dos versos 14 até o verso de número 17 do capítulo 6 de Efésios. E depois lá no último versículo, que é o verso de número 18, nós temos aí uma receita de como desenvolver todas as outras duas primeiras partes, né? Que é a vida, a moral do crente, as características morais do crente e desenvolvimento também da vestidura dessa armadura, que é com base na vida
de oração. E como deve ser essa nossa oração lá no verso 18, vai dizer, a nossa oração ela precisa ser uma oração persistente e ela precisa ser também uma oração intercessora. Como funciona isso? Precisamos, olha só, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Ou seja, isso é persistência. E ele segue, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Novamente, nós estamos falando aqui de persistência. E aí vem a parte final, e súplica por todos os santos. Então a nossa oração não basta ser uma oração somente em prol de nós mesmos. A nossa oração, que o apóstolo pede aqui, é uma oração também intercessora. E isso inclui todos os que estão à nossa volta. Se você quer ter uma semana mais produtiva, se você quer enfrentar os desafios desta semana que se inicia com mais disposição, então segue aí estes conselhos. Vista-se na armadura de Deus, que está encontrada e disponível para nós aqui em Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao verso de número 18. Ore, coloque a sua confiança plenamente no Senhor. Confie nele. Ore não apenas por você mesmo, mas ore pelos seus familiares. Ore pelos seus amigos de trabalho. Ore pelos seus companheiros de escola. Ore por todos aqueles que você vai fazer negócio durante essa semana. E ore pelo núcleo da sua família, pelos seus pais, por mãe, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos filhos. Ore, interceda para que você encontre então a esperança, a paz e desfrute de toda a proteção que o próprio Deus lhe oferece e garante através da palavra dele. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.